Bom, gente, bem-vindo à nossa lição. A gente vai começar falando sobre as 7 palavras específicas para louvor. Então, no hebraico a gente encontra 7 palavras específicas que são traduzidas para louvor. E qual é a importância dessas palavras na nossa vida? A gente já falou sobre ações de graças, né? E agora a gente está entrando nessa dimensão de louvor, e tudo isso nos leva para mais uma intimidade com Deus. Então vamos começar falando nessa nossa aula de hoje sobre a palavra mais usada para louvor no Antigo Testamento, que é a palavra Halel, da onde a gente tira a palavra aleluia. Né? Então Halel ela é a palavra mais usada no Velho Testamento, e ela significa ser claro, brilhar, fazer brilhar. Ou seja, fazer um show. Isso já te dá um entendimento do que é e da força da palavra aleluia. Fazer um show, gloriar-se. E, portanto, ser clamorosamente ridículo. Sabe, a minha maior figura que eu tenho na minha cabeça quando a gente fala sobre Halel é sobre uma pessoa apaixonada por outra. Né? Ela quer estar junto da outra, então ela fala bem da outra, ela elogia a outra. Halel quer ver a outra brilhar, né? Fala de delirar, de celebrar, de elogiar, fala de glória, ser digno de louvor, cantar o louvor, de ser barulhento. Halel não é uma palavra que expressa silêncio ou meditação. Halel é uma palavra barulhenta, é uma palavra para ser gritada, né? É estar alegremente empolgado com Deus. Essa é a palavra mais usada para louvor. Você vê em vários trechos da Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, né? A gente está falando sobre palavras em hebraico. Então essa palavra, gente, ela tem a melhor explicação dela, é justamente essa, uma pessoa apaixonada. Eu quero ver com você essa primeira frase. Veja, se não demonstrarmos o nosso amor por Deus, isso talvez se dê pelo fato de ainda não termos descoberto o seu amor por nós. E a gente sabe que nós o amamos, 1 João 4,19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então falar da palavra aleluia é falar de uma alma apaixonada, sabe? De uma alma que quer que o brilho da glória de Deus seja visto. Isso é falar da palavra aleluia. Então eu e você fomos criados para isso. Você sabia disso? Eu e você fomos chamados para brilhar a glória de Deus. Eu e você fomos chamados para sermos, sim, barulhentos, apontando para Deus, para que todos saibam que Ele é o nosso Senhor. Olha só o Salmo 102. Você pode ir lá comigo? Salmo 102. Salmo 102, do 15 ao 18, diz assim: todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Verso 18, ficará isso registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Essa palavra louvar aqui é a palavra Halel. E o que eu acho interessante aqui, ele está em conjunto, junto com essa palavra que há de ser criado. E a palavra criar aqui é bará. E bará tem o sentido de uma criação totalmente nova. Você lembra lá em Gênesis que diz que Deus criou o homem, Deus formou o homem. E a palavra lá é bará, criou algo totalmente novo. E aqui o Salmo 102 está trazendo justamente isso. O povo que há de ser criado louvará o Senhor. Não é interessante que 2 Coríntios capítulo 5, verso 17 diz que se alguém está em Cristo é nova criatura. Essa criatura aqui, ktisses, é uma criatura totalmente nova. Ou seja, eu e você, quando nascemos de novo, nós fomos criados para louvar a Deus. E a palavra Halel está nos explicando isso aqui. Eu e você fomos criados para louvarmos a Deus. Somente a nova criatura pode ter esse estilo de vida.
de perceber e responder ao amor de Deus continuamente. Essa é a resposta quando nós ouvimos a palavra de Deus. Como? De maneira empolgada. Ou seja, se vem a palavra de Deus, uau, como é que eu vou responder? De maneira empolgada. Eu amo a palavra de Deus. Eu dou um amém bem forte. Eu grito aleluia. Eu grito glória a Deus. Eu deixo com que todo mundo saiba que Deus me deu uma palavra, Deus me deu um destino, Deus me fez uma nova criatura. É algo empolgado no nosso coração, um coração que pega fogo, que se alegra com aquilo que Deus diz, aleluia. Eu e você fomos chamados para isso. Mas para isso nós precisamos então desenvolver essa experiência de Halel na nossa vida. Salmo 56. Salmo 56, verso 4 e verso 10. No verso 4 diz: em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer o mortal? Verso Deus. Em Deus, cuja palavra eu louvo. No Senhor, cuja palavra eu louvo. Eu me empolgo com a palavra de Deus. Um Deus que me deu tudo aquilo que eu preciso. Você vê que a resposta do homem, ela não é uma resposta passiva. Sabe, é algo que mexe com o nosso interior. A gente não está falando de apenas uma empolgação externa, de atos externos. A gente está falando de algo que acontece no nosso coração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou seja, há uma alegria no coração. Como o apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, regozijai-vos sempre. Ou seja, tem que ter uma alegria no nosso coração. Então, gente, a palavra mais usada para louvor confirma que a palavra de Deus é a fonte dessa nossa alegria. É a fonte dessa nossa empolgação, gente. É a fonte de nós queremos brilhar para a glória de Deus, de nós queremos fazer um show para o nome de Deus. Olha só Colossenses capítulo 3, verso 16, no Novo Testamento, só para confirmar isso. Colossenses, capítulo 3, verso 16, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus. Quando? Quando o meu coração estiver pronto, quando o meu coração estiver cheio da palavra. E aqui fala de habitar. Não é somente da palavra vir, bater e sair. Você lembra da parábola do semeador? Daquela semente que caiu à beira do caminho e não frutificou. Você lembra da semente que caiu no solo, mas o solo era rochoso? Você lembra daquela que caiu entre os espinhos? A única que realmente frutificou foi aquela que habitou naquele solo. E não fala apenas de habitar, fala de habitar ricamente, ou seja, o nosso coração cheio da verdade, cheio da revelação das Escrituras, vai fazer com que nós louvemos ao Senhor de maneira genuína e empolgada. Sabe, às vezes quando você talvez esteja liderando um culto e você pede para alguém dar um amém, você vê a pessoa dando amém. Você vê que a boca está falando aquilo que o coração não quer falar. Mas quando uma pessoa realmente ela deseja expressar aquela aleluia, expressar aquele amém, você vê que até o corpo dela responde. O nosso corpo foi criado para responder aquilo que está dentro do nosso coração. Então, gente, nada deve nos empolgar mais do que a verdade enchendo o nosso coração. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A palavra mais usada para louvor no Velho Testamento fala de empolgação. Aleluia! Então, gente, Deus, ele é louvado quando? Todos os dias. Salmo 113, verso 3, vai dizer: do nascimento do sol até o ocaso, louvado, Halel, louvado seja o nome do Senhor. Esse louvor deve ser um hábito na nossa vida. Salmo 119, verso 164, 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Salmo 119 está falando da palavra de Deus.
7 vezes no dia, o 7 ali, algo perfeito, trazendo a maturidade àquele louvor. 7 vezes, veja, não é uma religiosidade, é um hábito. Você lembra de Daniel, que orava 3 vezes no dia? Não era uma religiosidade, era uma comunhão que Daniel tinha com seu Deus. Então louvor deve ser um hábito na nossa vida. Louvor, elogiar a Deus deve ser um hábito na nossa vida. E eu e você, vamos terminar sobre essa palavra? Eu e você somos comandados a nos empolgarmos em Deus. Eu e você somos comandados a termos um estilo de vida que se empolgue com o amor de Deus. Salmo 150. Claro que a gente não poderia deixar de falar no Salmo 150. O Salmo 150 começa com essa experiência de aleluia e termina com essa experiência de aleluia. Diz aleluia, Halel. Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o do firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos. Louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta. Louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flauta. Está vendo que é celebração, é empolgação. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. E eu acho interessante aqui essa palavra ser que respira, que é a palavra Neshama. E Neshama não fala apenas ou simplesmente de um ser que respira, que tem uma respiração, mas é a mesma palavra sobre aquele sopro de Deus no homem. Ou seja, não é um respirar natural, fala de um sopro sobrenatural. A gente falou dessa empolgação com a palavra. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, vai dizer que toda a escritura é inspirada. A palavra inspirada ali, theopnestos, é soprada. Quem é que sopra isso em nós? O Espírito Santo. A palavra mais usada no Velho Testamento. Agora a gente vê aqui no Salmo 150 como é que ela começa no nosso coração, com o sopro do Espírito Santo. Não é quando a gente olha para as coisas naturais, é para quando a gente deixa o sobrenatural nos invadir. Aleluia! Não é somente quando a gente lê a palavra, é quando a gente deixa o Espírito Santo falar com a gente, soprar no nosso coração. A palavra Neshama tem o sentido de ser guiado pelo Espírito, de ser dirigido ou influenciado pelo Espírito. Ninguém louva de maneira natural. O louvor é algo sobrenatural, vem de dentro para fora. Se pegou isso? Vem de dentro para fora. Então, para que a gente possa ter esse hábito de louvar, a gente precisa ser inspirado pelo Espírito Santo, influenciado pelo Espírito Santo. Você sabe que quem derrama esse amor, a Bíblia diz que o amor de Deus tem sido derramado nos nossos corações. Por quem? Pelo Espírito Santo. Falar de louvor, a gente não pode deixar de falar dessa palavra, Halel, sem citar a pessoa do Espírito Santo, que nos ajuda a louvar, que nos ajuda a adorar. E eu quero terminar essa nossa aula falando justamente sobre isso. Vamos nos empolgar com Deus. A palavra mais usada no Antigo Testamento, Halel, fala de nós nos empolgarmos em Deus com a sua verdade pela influência do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus, a gente se vê na nossa próxima aula.